bem-vindos, então, para essa nossa reunião de lançamento do livro Neve, da coleção Príncipes, que foi escrito pelo Fred. Esse, com muito orgulho, é o nosso primeiro livro do selo Circulinha, selo infantil aqui da editora Circula. A gente tem muito orgulho desse livro abrir o nosso selo infantil, porque é um livro com propósito, um livro com posicionamento, um livro muito bonito de diversas maneiras. Essas nossas... Ai, gostei do Príncipes ali atrás, olha que chique. O propósito dessas nossas reuniões é porque esse ano a Feira do Livro de Porto Alegre ela não está acontecendo na praça, né? Ela está acontecendo de forma virtual. Já faz uns 3 anos que aqui a gente também se rebelou com a Feira da Praça e a gente tem feito um evento aqui na Circula que se chama Feira Fora da Feira. Então, é um evento subversivo. E a gente... Como poderia deixar de ser, né? Então, a gente faz a Feira Fora da Feira aqui. E esse ano ele é mais significativo porque as pessoas não estão podendo ir lá na feira, né? Então, muitas pessoas estão vindo aqui na Circula. Nós somos uma das poucas livrarias que está aberta aqui em Porto Alegre. Então, esse ano o nosso evento foi do dia 20 de outubro e vai se estender até o dia 30 de novembro. Estamos fazendo, então, 40 dias de feira aqui em Porto Alegre, com os descontos tradicionais de feira e os nossos eventos que aconteciam aqui, que a gente sempre tinha uma vasta programação cultural. Dessa vez estão, então, acontecendo aqui nessas reuniões do Zoom, que depois vão para o nosso canal no YouTube, que é o Circula TV. Vamos falar do Neve, né? O Neve, esse livro tão bonito, tão lindo, que o Fred escreveu e ilustrou. O livro... Então, vou contar para vocês um pouquinho aqui do nosso olhar de editor, de como se configurou, né, essa nossa aproximação com o Fred aqui na Circula. Me lembro do dia que o Fred chegou aqui. Acho que ele deve ter tomado muita coragem para chegar aqui, né, Fred? E aí o Fred chegou aqui com uma pastinha poá, né? Roxinha, com a pastinha dele de braço do braço, e diga assim, pois é, eu queria escrever um livro infantil, eu tenho uns textos, né, que eu escrevi. E aí ele queria publicar o livro dele. Aí eu disse, tá bom, vamos olhar o teu material, Fred. E aí eu li os textos do Fred, porque eu já li todas as histórias, tá? Eu li as outras. Tá que nem o Harry Potter, né? Guardado as 7 chaves. E aí ele me mostrou e eu me encantei com o que ele me mostrou. Eu achei fabuloso, eu achei de uma sensibilidade e achei de uma criatividade assim fantástica. E aqui a gente sempre foi uma editora e uma livraria bem politizada, né? E a gente achou que ia ser perfeito para inaugurar o nosso selo infantil. Então, essa obra do Fred. E aí vieram algumas reuniões, né? A gente foi se conhecendo, foi uma aproximação muito lenta, né, Fred? Foi quase um namoro, até pegar na mão. Então, assim, a gente foi se conhecendo e foi trocando ideias. E aí veio assim, bom, quem vai ilustrar esses livros? Né? Quem vai ser o artista? O Fred queria, no começo, que fosse a mãe dele, que é uma artista plástica, bem talentosa, né? A gente tinha uma perspectiva de fazer um outro tipo de ilustração. Tu lembra disso, Fred, no começo? Lembro. E aí eu sei que conversa vai, conversa vem, conversa vai. Eu disse, Fred, por que tu mesmo não ilustra? Se tu sabe desenhar, ilustra, bota pro papel, dá vida para teus filhos aí desse livro, ilustra esse livro. E aí o Fred ficou, será que não? Aí eu me lembro que eu levei ele, tu lembra que eu te levei na Disney dos materiais, né? Eu levei ele numa loja de materiais. E disse, Fred, olha só, quantos materiais tem aqui, quantas coisas que dá para fazer. E a gente foi
num passeio na loja de materiais e escolheu as cores, e escolheu os papéis, e escolheu várias coisas para compor o livro. E aí o Fred foi. E aí eu acho que ele foi e superou todas as minhas expectativas. Quando eu vi os primeiros desenhos e as primeiras pinturas, se eu já estava encantada como editora dele, eu fiquei mais encantada ainda depois que eu vi nascer esses personagens, né? Então o Fred foi um autor muito maravilhoso de trabalhar, porque o Fred sempre foi aberto às discussões, ele sempre foi aberto às sugestões, ele se posicionou quando ele não concordava com as minhas sugestões, né? E a gente fez uma parceria muito bacana na construção desse livro. Eu vou deixar o Fred falar um pouquinho e depois eu complemento com algumas coisas que eu quero falar. E todo mundo pode perguntar a hora que quiser, tá bom? Fred, contigo a palavra. Então, primeiro, né, eu quero agradecer imensamente a Circula por esse espaço que eu encontrei, que se abriu para mim de forma tão maravilhosa, que abraçou o meu projeto, construiu comigo uma coisa muito maior do que tudo que eu tinha imaginado a princípio. E eu quero agradecer também a todo mundo que está aqui com a gente, que se dispôs nesse momento a ouvir o que a gente vai falar aqui. Muito obrigado a todo mundo, esse apoio todo é muito importante sempre, porque a gente sabe como é importante apoiar o livro de escritores brasileiros num país que é tão difícil publicar um livro, ser escritor, ser artista em si, e ainda mais ser uma pessoa LGBT que se dispõe a publicar uma coleção de livros infantis com essa temática. Muito obrigado a todos e todas, todos e todes. Então, eu vou, acho que, começar falando o que me levou a trazer as minhas histórias aqui, né? Essas histórias, eu já tinha escrito elas enquanto eu fazia faculdade, elas são antigas, elas são de 2016, foi quando eu escrevi elas. Eu escrevi no intuito de contar contos de fadas para mim quando era criança, como eu gostaria de ter ouvido os contos de fadas. A partir disso, eu escrevi esses contos e eu guardei eles numa gaveta, porque todo artista ele tem um pouco de autocrítica, e às vezes essa autocrítica, ela nos amarra um pouquinho, né? Então eu coloquei lá numa gaveta, pensando que nunca seria a hora de publicar, pensando que sempre teria alguma coisa mais importante para fazer primeiro, alguma coisa assim. Até que aconteceu aquele episódio que o prefeito do Rio de Janeiro mandou recolher da Feira do Livro publicações com temática LGBT. Todo mundo ficou sabendo, né? Foi uma polêmica nacional, então... E daí, a minha irmã Carolina, que está aqui com a gente hoje, foi ela que me mandou uma mensagem pelo WhatsApp falando, né? E agora, porque tu não acha que tá na hora de levar para alguma editora, apresentar aqueles teus contos? Ela era uma das únicas pessoas que sabia da existência dos contos, né? E daí ela aqueceu, né, essa chama que tinha dentro de mim. E daí eu mandei para várias editoras. E a história da Circula foi incrível. Aqui é uma editora, uma livraria, um café, né? Então tinha uma época que a minha amiga Júlia, a gente fazia... eu vou contando uma história, né? Isso, né? Eu conto histórias. Então, vou contando como é que foi essa história. Eu e a minha amiga Júlia, a gente fazia italiano numa escola aqui perto. E daí a gente sempre tinha o horário do intervalo, a gente sempre ia tomar um café aqui, né? E eu sempre olhava, que eu gosto muito desse ambiente, que ele é muito incrível. Você tem que vir aqui conhecer um dia. Então todos convidados. Quem gosta de livro, esse é o lugar certo, porque a gente fica cercado, assim, né? Que nem vocês estão vendo aqui, que eu tô cercado de livro e desse universo literário. A gente vinha aqui sempre, e um dia eu li, né, na porta, assim, que estava escrito livraria, café e editora. Aí, quando eu estava naquela coisa de mandar os contos para as editoras, estava mandando por e-mail, aí eu resolvi ligar para cá, para a Circula, para saber se eles editavam. Eu achava que era uma editora que editava mais, né, tipo, coisas mais acadêmicas, assim, né, tipo, aí eu marquei uma reunião, né, e vim todo, né, assim, com medo, né, tipo, a história é engraçada porque eu saí de casa me tremendo de medo, sei lá, né, de insegurança. Sim, nossa, então, tipo, as lembranças estão voltando, assim, né. E eu falei assim, né, eu sempre lanço pro universo, assim, se for pra isso dar certo, eu quero receber algum sinal, de alguma forma, que é pra isso acontecer. E eu tava quase chegando aqui, eu tava na esquina, virando a esquina, e encontrei 3 amigos meus. O Arthur, a Dani e o marido dela. E daí, tipo, Essa eu encontrei Dani que tá aqui assim, hoje?
Ai, é a Dani Dutra, eu acho que é isso mesmo, Dani Dutra, é isso aí. Oi! É que eu não tô vendo todo mundo, então, tipo, eu não sei todo mundo que tá aqui, mas foi a Dani mesmo. E daí a gente se encontrou, assim, no meio da calçada, eu contei rapidinho pra eles, e eu lembro até hoje que foram eles que me ajudaram a entrar aqui, falar com o pessoal para marcar a primeira reunião. Eu ainda nem tinha trazido os desenhos, eu só queria marcar a primeira reunião. Aí eu trouxe os desenhos e foi essa história que a Lu contou, né? Tipo, a minha ideia inicial era fazer um livro só com todos os contos juntos, bem pequenininho, simples, preto e branco, uma impressão rápida, só para mim distribuir entre as pessoas que eu conhecia, assim, meus amigos, né? Eu nem fazia ideia, né? E daí ela falou, não, vai ser uma coleção de 7 livros, todos eles ilustrados, todos eles coloridos. E daí, tipo... Cada um com uma cor da bandeira cada um com uma LGBT. cor. Isso, tipo, eu tenho que agradecer muito a esse olhar editorial, né, da Lu e do Mauro, porque eles foram ajudando esse trabalho a se transformar num grande castelo, né, tipo, porque muitas dessas ideias foram deles, né, a da bandeira, né, de fazer as 7 cores, os 7 contos, então, tipo, muitas coisas eles ajudaram, né, incentivaram essa criatividade e tal, e isso foi crescendo conjuntamente, né. A história das ilustrações também, que eu queria Peguei que a minha mãe pela mão ilustrasse e no levei na início. loja de Uhum. materiais. Eu tinha muita vergonha do meu desenho, eu achava que eu não sabia fazer ilustrações para um livro, né? Tipo, eu achava que era uma coisa muito grandiosa, né? E assim, eu mostrei as primeiras ilustrações, os primeiros testes que a Lu, ela me Ele não incentivou a pode fazer. desenhar. É, eu mostrei, né, os primeiros, assim, e daí ela me falou, eu acho que tu precisa soltar a tua mão. Ela falava que porque tu tá contendo muito o teu desenho, né? Ela falava isso para mim. E eu, tipo, eu ficava pesquisando desenhos, né? De ilustradores famosos, tentava copiar, tal. E eu também lembrava sempre da minha mãe falando, né? Que, tipo, não tem que copiar, tem que fazer o teu próprio desenho. E A daí, mãe tá aqui já, viu? isso, minha mãe também tá assistindo aqui. Aí, quando ela me falou isso, que tu tem que soltar a tua mão, daí eu pensei, então eu vou fazer rabiscado, né? Eu vou fazer no impulso, assim, o que vier, eu vou fazer, desenhar, e daí eu mostro pra Lu e ela decide se tá bom ou não, né? Aí eu vou mostrar o desenho que eu trouxe, ele ainda era só preto e branco, só a lápis, né? Mas ele é esse daqui. Esse foi o primeiro. O que a Lu olhou assim e falou, meu Deus, é isso aí, agora tu encontrou o teu traço. E daí, tipo, a gente descobriu, né, esse traço que ele é visceral, né, nas palavras do Mauro, que quando o Mauro viu as ilustrações, ele falou, nossa, elas são viscerais, né? Essa palavra ficou na minha cabeça. E é muito isso, né? Eu transmito muito essa emoção quando eu faço o desenho. Eu não vou, depois dessa experiência, eu não consigo desenhar pensando em fazer uma coisa bonita, pensando em fazer uma coisa que tenha uma proporção de ilustração. Não, eu penso em seguir a minha paixão. É isso que eu É faço. bem orgânico, né, Fred? É, E é legal que tu escreveu e ilustrou, porque tu consegue colocar no papel aquilo que tu imaginou na tua cabeça, né? Eu acho que isso é sim. muito legal do teu livro. E é incrível como as coisas vão se transformando, né? Porque foi crescendo, as ideias foram se multiplicando. Então a gente fez ilustrações, que nem a Lu falava, para ter várias informações para os leitores entrarem na história e procurarem as pegadinhas que a gente deixa nas páginas, né? No final do livro tem uma atividade, né? Um joguinho que é para procurar algumas coisas dentro do livro, né? Então, tipo, ele foi crescendo, assim, as ideias foram crescendo, né? E é um livro que ele tem muito a ver com identidade, né? Tipo, inclusive, isso era uma coisa que eu não tinha percebido no início, né? E que com o olhar da Lu e do Mauro, isso foi se revelando. E os personagens principais, eles não têm nome, né? No início eu escrevi eles sem nome, justamente porque eu não queria atrelar a imagem desse ser do conto de fada, né? A um nome que eu fosse escolher, né? Eu queria deixar uma coisa ampla. Porque nos contos de fada, os nomes dos personagens são assim, né? Branca de Neve é um nome que não é o nome de uma pessoa, né? É um nome
é uma expressão, né? Tipo, é um adjetivo. Branca como a neve. Isso. Então, tipo, eu queria dar essa ideia de um nome aberto. E daí o Mauro e a Lu falaram, não, tu dá a oportunidade para o leitor escolher os nomes, né? Aí a gente então, tem isso aqui no livro, ó, que eu acho fantástico, que é a criança, no final, ela dá um nome para o personagem que ela quer e tem um espaço para ela se incluir na história, para ela fazer o desenho dela aqui, ó. Isso é muito legal, as crianças gostam muito e os pais gostam muito também disso, né? A gente tem trabalhado esse livro bastante com terapeutas também, então eles acham essa página muito interessante, né? Assim, para a criança poder expressar o que ela sentiu e com quem ela relaciona esses personagens num contexto de vida real. A Bárbara está falando que é muito bom para incentivar a leitura também, né? Essa coisa da palavra atrelada às imagens, né? Eu acho que isso é uma coisa que incentiva muito a leitura, né? Porque desenhos são símbolos, né? Como os símbolos que estão nas palavras, né? Tipo, então tem uma relação nessas coisas, né? Tipo, a minha mãe saberia falar muito mais sobre isso, porque um dos objetos de estudo dela é justamente esse, né? Mas daí esse daí a gente deixa para uma outra hora, quando ela for lançar o livro dela e fazer a live dela. Tá aí, hein? Deixa eu falar mais uma coisa do livro, que talvez o Fred também não tenha se dado conta disso. Ele é um livro e a ilustração conta uma história diferente ou complementar do que está escrito no texto. A história que está na ilustração é uma história muito maior, onde a gente vai entendendo outras coisas que não estão necessariamente na história escrita. Ela tem essa sutileza dessa parte artística complementar o que está no texto e o texto complementar o que está na ilustração. E aí a gente tem uma história completa, né? Que a gente não teria só com a ilustração, a gente não teria só com a ilustração, a gente não teria essa história, e só com o texto não teria essa história. A história ganha sentido no momento em que a gente une a informação da ilustração com a informação que está no texto. Eu não consegui ler agora o que a Dani falou, que foi na barriga aqui, mas ela falou alguma coisa. Vamos ver aqui o que está escrito. A Carol está falando da psicologia das cores, né? Ah, sim. Isso aí. Vermelha, isso aí. E o Fred é sensibilidade pura, eu não posso discordar. Eu só concordo que o Fred é sensibilidade pura. E acho que ainda vai ouvir muitas coisas boas a respeito do Fred, à medida que esse livro vai sendo conhecido por outras pessoas. Com certeza, isso, né? Agora eu acho que eu vou falar um pouco do livro em si, né? Que a gente falou da história dele, mas eu vou falar de Neve. O primeiro e o mais medroso de todos. Então, Neve é uma história sobre medo, né? Quem conhece o livro já sabe. A ideia, né, de pegar contos de fadas e reescrever eles num contexto mais atual e nesse universo LGBT, eu senti que eles precisavam, os contos, ter uma moral mais forte ou um tema mais forte do que só ficar esperando o príncipe encantado, como é o que acontece com a maioria dos contos tradicionais. Claro, eu voltei a ser criança escrevendo e desenhando, né? Voltei ao meu eu criança, né? E lembrei daquele menino bem medroso que era, o Frederico, pequenininho. E acho que veio muito daí essa ideia de um príncipe que tem medo até de shampoo no olho. Eu pensei no medo, né, como um valor e não uma coisa ruim, né, como a gente está acostumado a pensar nele. O medo, ele, tipo, ele pode sim ser uma coisa boa quando a gente encara ele como uma cautela ou como uma coisa que nos ajuda a ter ideias para se livrar das situações difíceis. O medo nos põe nesse estado de atenção, né, e esse estado de atenção é muito útil para muitas coisas. Então, isso é o que eu quero passar, essa ideia que eu quero passar dentro da história, né? Claro que com muita sutileza, né? Que nem a Lu falou, né? Acho que isso fica mais perceptível. Muita sensibilidade, Fred. Não sutileza, sensibilidade. Sensibilidade, pode ser. E, tipo, isso fica muito mais claro, ou melhor, isso fica muito mais desenhado nos desenhos do que na história, né?
quem presta atenção na imagem vai entender melhor como que o príncipe transforma esse medo que ele tem no jeito de se livrar dos problemas que ele vai enfrentar, né? Então, é uma história sobre medo. Eu lembro muito, né? Eu vou contar mais uma historinha aqui. Mais uma historinha para boi dormir, que é a minha professora de literatura que usava essa expressão. E agora eu estou contando historinhas para boi dormir, então vamos lá. Eu lembro muito quando eu ia para fazenda dos meus avós, né? Que a gente falava, eu tinha muito medo das vacas brabas, né? A gente falava assim, porque eles criavam vacas, né? E daí, tipo, eu tinha muito medo, e ele sempre falava, não pode sair de vermelho lá fora, né, tipo, lá na parte onde ficavam as vacas, que as vacas, elas correm atrás do vermelho. E eu acho que desde aí que eu relaciono o vermelho com medo, né, a cor vermelha com o medo. E daí, falando com a minha irmã, né, que ela é arquiteta, a Carolina, que é a minha irmã que tá aqui, e ela tem todo esse estudo sobre a psicologia das cores, né, ela tá estudando isso agora. Eu fui entendendo como fazer, né, como guiar essa ideia de que o vermelho é esse fio que vai unindo a história, né, porque, enfim, é a primeira cor do arco-íris, né, e o vermelho é a cor de empoderamento, não sei se eu posso chamar assim, né, mas do eu sou, né, de se tornar forte, né. Então, tipo, a escolha dessa cor para representar o medo, eu achei ela muito legal, assim, eu gostei muito de usar o vermelho e ainda mais com todos aqueles materiais que a Lu me apresentou lá da Disneylândia. A vida nunca mais será a mesma, né? Não. A gente vai aprendendo, né? Tipo, aprendendo várias técnicas que a gente vai experimentando, né? Então eu descobri qual que é o papel ideal para usar lápis de cor, né? Que a cor fica muito mais viva. Descobri as canetas, né? Que são os marcadores artísticos, que são maravilhosos para pintar, né? As ilustrações. Foi uma grande descoberta, né? Eu usei até aquarela, usei várias técnicas dentro do livro, né? A capa é toda feita em aquarela e lápis de cor, né? Apesar de não parecer, né? Esse vermelho mais forte aqui é a aquarela. E as canetas, que são marcadores artísticos, eu usei mais os detalhes, né? Então, meio contraditório, né? Mas foi assim. A gente vai explorando, né? As possibilidades. Aí o Fred me deu o texto e me deu essas ilustrações. E coube a mim transformar isso num livro e fazer editoração desse livro infantil. Fazer editoração de livro infantil é bem mais difícil do que fazer editoração de livro comum, que é só a gente botar o texto lá. Não é só a gente botar o texto lá, mas são menos coisas para cuidar, né? E aí coube a mim esse desafio de fazer esse livro. Eu tinha uma coisa na cabeça. Eu queria que esse livro fosse em letra cursiva. Por quê? Porque não existe quase livro para criança em letra cursiva. E a idade que a gente pensou que esse livro está direcionada, né, seria assim, uns 7 a uns 10 anos, mais ou menos, que é a idade onde a criança está alfabetizando e no segundo ano primário é quando ela aprende a letra cursiva, né? Então, aqui a gente tem um canto infantil, que é ali onde o Fred está, e aí eu recebo muitas mães aflitas e muitas professoras aflitas dizendo assim, eu quero um livro de letra cursiva. Então, assim, o primeiro desafio foi, vamos achar uma letra cursiva, né? Então o livro é de letra cursiva, ó. Vamos achar uma letra cursiva que não seja assim cheia de rebuscados, né? E que a gente possa, a Fred está mostrando ali, que a gente possa fazer com que a criança treine a leitura da letra cursiva. A outra coisa que eu queria fazer é usar esses elementos, né? Vocês podem ver no livro que cada página tem pouco texto e tem um elemento, né? O elemento sempre vai estar na outra página. Então, é sempre um pedacinho da história que vai estar na outra página. Então, isso foi um cuidado que o Fred teve que ter lá no começo. Então, eu já tinha feito o planejamento, mais ou menos, do que eu queria ter, né? Ó, o príncipe com medo de shampoo no olho, ó. Tá aqui, ó, as bolinhas de sabão. Esses elementos foram todos elementos que eu recortei das imagens originais do Fred, né? Então, elas foram tratadas no computador, né? Foram
foram recortadas e elas, esses pequenos elementos que o Fred fez, né? E eu digo, a criança gosta de procurar as coisas no livro. A criança vai entrar nesse mundo, quanto mais elementos a gente colocar, quanto mais encantador e detalhe tiver nesse livro. Tô dizendo que tu é Fred, teu pai tá dizendo que com 5 anos tu já escrevia com letra cursiva. E a Bárbara tá dizendo que tu foi genial desde sempre, eu não duvido. E aí, então a gente queria esses elementos para fazer um livro que ele fosse rico nesses detalhes, né? E aí o Fred entrou nessa onda, e aí a gente fez aqui no final, o Fred fez um autorretrato, que também fui eu que pedi. Vocês acharam parecido? Foto. Fred, faz um autorretrato. Aí ele fez, ó. E aí aqui ele lançou uns desafios, uns easter eggs aí que ele botou no meio do livro, que é para a criança procurar e ela prestar atenção no livro e interagir mais com essa história, né? Então, a ideia desses elementos todos é cada vez que a criança lê o livro, ela encontra coisas novas. Né? Eu também tenho uma história sobre isso. Também tem uma história sobre isso. Conta a sua história. Essa ideia, né, de fazer as crianças procurarem na imagem, né, elementos. Isso daí é uma coisa que veio lá da infância mesmo, desde quando eu tinha uns 9 anos, eu e minha irmã, a Carolina, de novo, a gente fazia isso, a gente lia aqueles álbuns, procure o personagem e tal, e daí, tipo, a gente era muito encantado por isso, desde aquela época, né? E daí, a gente fazia desenhos para os nossos irmãos procurarem, para o João e para a Raquel, que são meus 2 irmãos, procurarem as coisas que a gente queria que eles achassem. Então, a gente ia lá, a casa da bruxa, cheia de fantasminha, encontre um fantasma escorregando no sabonete, encontre uma árvore com um fantasma dentro. A gente fazia esses desenhos, que eram uns desenhos que deve estar tudo com a minha mãe, que a minha mãe guarda todos os desenhos. E isso eu me lembrei muito fazendo as ilustrações dessa época, né? E daí, tipo, foi isso, sabe? Tipo, eu acho que as experiências que a gente tem quando a gente é criança, elas são muito, né, fortes e é o que a gente quer passar para as pessoas. A Carol tá dizendo assim, ó, que sempre era coisa de bruxa, Fred. Sempre era as casa velha que tinha bruxa dentro, ou, sei lá, o jardim assombrado. Era sempre esse mundo fantástico. Sempre o mundo fantástico. Não é diferente em Neve, também vocês vão encontrar a bruxa dentro da história, mas é uma bruxa diferente do que a bruxa que vocês encontram lá na história da Branca de Neve. Porque aqui as feiticeiras, as bruxas, elas têm um poder diferente, um poder que só quem é muito atento vai entender. Só quem conseguir pegar essa coisa de olhar a imagem que vai perceber o que as feiticeiras fazem nessa história, além daquilo que está no texto. Né? Então é outra pegadinha do livro. Né? A Bárbara está dizendo que ela é muito curiosa com o livro. Tu não tem o livro ainda, Bárbara? Depois eu vou botar aqui o endereço. Dá para comprar lá no nosso site da Circula. Se tu tá em Porto Alegre, é só vir aqui na nossa loja para... Tem um monte aqui, ó, gente. Tem vários ali atrás do Fred. Mas já vendeu bastante, já vendeu bastante do livro do Fred. A gente está bem, bem feliz. Fred, se tu me permite, eu quero fazer um agradecimento especial aos teus pais. Eu acho que a gente não pode estar aqui nessa noite de hoje, fazendo esse lançamento festivo, né? A nossa festa não saiu ainda, mas a festa de verdade vai sair. Né? Mas, assim, a gente está fazendo, então, o nosso lançamento oficial, né, na Feira do Livro, desse teu livro, sem falar dos teus pais. Eu conheci os teus pais nesse processo. Aliás, eu conheci a família inteira. Né? Mas, assim, conheci teus pais em primeiro momento, quando a gente começou a discutir como que a gente ia viabilizar o livro, né? E eu quero te dizer, assim, que tu tem que ser muito feliz com os pais que tu tem, porque, olha, eles te apoiaram, assim, ó, muito, assim, é uma coisa rara de ver isso, assim. Claro, pai e mãe te apoiam, mas, assim, neste nível, é uma coisa muito bacana. Olha, vocês estão de parabéns, assim, por investir no talento do filho de vocês.
Ele realmente merece todo esse apoio. Tem o nosso apoio aqui na livraria, na editora, mas esse apoio que vem de casa, esse amor incondicional que tu tem, é uma coisa que tu vai levar para o resto da tua vida, né? E assim, a gente ficou muito encantado com teus pais, né? Depois eu conheci tuas irmãs, mas assim, primeiro eu conheci teus pais e fiquei muito encantado com todo o apoio que eles te deram. E a gente vê que esse não é um apoio que vem de agora, né? Esse é um apoio de vida. E eu acho que isso, esse apoio e esse cuidado e esse carinho é que fizeram tu ser a pessoa sensível e talentosa que tu é. Com certeza, do lado artístico, tu herdou da tua mãe, né? Acho que isso vem da tua mãe e tu deve ter sido uma criança cercada de muitas coisas artísticas para desenvolver essa sensibilidade. E a seriedade do teu pai, o carinho do teu pai contigo, eu acho que também fizeram parte na tua personalidade. Eu falei muito com teu pai e com a tua mãe e contigo, né? Então, a gente consegue ver essa criação bacana que tu teve e realmente esse apoio que tu recebeu a vida inteira. Porque eu imagino que não deva ter sido fácil crescer sendo uma criança diferente, certo? Então, eu tenho certeza que o amor dos teus pais fez tu te aceitar e fez tu ser a pessoa fantástica e genial que tu é hoje. Então, fica aqui o meu agradecimento e eu, como mãe, o meu reconhecimento que vocês fizeram por esse menino, porque esse menino é muito talentoso e esse menino vai ter muito sucesso na vida, com certeza. Tipo, o que falar, né, do meu pai e da minha mãe. Se eu for falar que eu estou quase chorando, mas com certeza. Com certeza, tipo, eu acho que meus pais, eles me transmitiram o melhor que eles podiam me transmitir, que foi esse amor pela arte, né, e essa crença, né, tipo, na transformação do mundo, né, que o mundo, ele é uma coisa que a gente tem que construir, né, e que tem vários caminhos para a gente construir, e eles me apontaram esse caminho. Tanto a minha mãe, né, com a parte da educação artística, né, que ela é professora de educação artística, mas meu pai também, que ele tem toda essa seriedade, porque ele é sério quando precisa, mas meu pai, ele tem o segundo lado, que meu pai, ele é... Fred. Oi? É puro coração. Puro coração. É puro coração. Ele é, tipo, ele é o palhaço lá da nossa casa, né? Tipo, quantas vezes que eu não vi o meu pai entrar nas artimanhas da minha mãe e se sujeitar, se vestir de palhaço, sim. É o palhaço, né? É um palhaço, exatamente. E meu pai sempre foi o inventor das histórias mais mirabolantes. Ele que nos contava história quando a gente era criança, né? Eu lembro de muitas ainda, né? Dessas histórias ele sempre incentivou. E a música também, né? Meu pai e minha mãe, não é por acaso, né? Eles se conheceram no coral da Universidade de Caxias do Sul, né? Ai, que legal! Então, tipo, a nossa família, ela sempre foi imersa em arte, né? Tipo, não era assim a arte mais mainstream, sempre eram umas coisas alternativas, meio louconas, assim, mas era a arte, né? Tipo, e eu acho que isso reverbera em todos nós, né? Nós quatro irmãos, tipo, a gente é fruto de todo esse amor e dessa arte, né? Então, tipo, isso também é fruto dessa família maravilhosa, né? Que me constituiu, né? E, tipo, eu só tenho a agradecer mesmo, eu quero agradecer muito aqui, né, tendo essa oportunidade, meu pai e minha mãe, por tudo que fizeram, né, e que fazem ainda. Tipo, né, falar que moram dentro do meu coração é, tipo, eu falar o óbvio, né? Mas vocês também estão aqui junto comigo. Eu tô falando isso porque a gente tá distantes, né, tipo, por pouco tempo, né, que agora, tua mãe tá agora falando, logo eu vou estar lá. Mas a gente tá distante só mesmo no mapa, né? Porque o coração tá pertinho, né? Exato. O coração tá junto. O coração é bem grande para chegar pertinho da mãe. Alguém queria fazer alguma pergunta pro Fred? Agora é a hora, gente. Livro. Fiquem à vontade. Pergunta eu não queria fazer, mas eu queria falar que eu acho que eu chorei quase a reunião inteira.
Oi? Eu tô muito orgulhosa desse momento e da importância desse livro. Por mais que eu não tenha conseguido comprar ele ainda, eu já dei umas pinceladas, assim, uma olhada por fora, assim, de como ele é. E também, enquanto o Fred estava fazendo, eu tinha visto uns desenhos, assim, uns spoilers, né? Eu já sabia que ia vir uma coisa assim, uau! E eu realmente estou muito orgulhosa disso, Fred. É muito bom, assim, como professora, perceber, tipo, autores com essa vontade de mudar as coisas através da leitura e da arte, sabe? Então, eu realmente estou muito orgulhosa de ti. Obrigado. Obrigada, Eu tenho que agradecer Marta. também, né? Tipo, agradecer a minha família, agora eu tenho que agradecer a minha segunda família, né? Que são todos os meus amigos. A maioria deles está aqui. E eu, tipo, eles me acolheram de uma forma que eu não sei explicar, né? Tipo, o suporte que ter essa segunda família. Eu tenho que explicar, né? Porque assim, tipo, eu tô aqui em Porto Alegre, mas a minha família inteira ela mora em outro estado, né? Mora em São Paulo, então, tipo, foi uma grande separação que eu tive com a minha família, né? Ficar, né, com toda essa distância, né? Quando eu vim pra cá. E, tipo, eu acho que muito da fortaleza que eu consegui manter para estar aqui hoje, né? Falando de uma live de lançamento do meu primeiro livro. Foi aquele momento que você se dá conta do que você está fazendo. Mas foi por esse apoio, pelo esse suporte. Eu quero agradecer especialmente para a Júlia, que ela, assim, tipo, em muitos momentos eu senti que foi a pessoa que me estendeu a mão e que me salvou de verdade. Porque a Júlia é uma pessoa para quem eu não consigo dizer não. Tipo, porque ela sempre me estende a mão e sempre me ajuda a ver o que eu não consigo ver quando eu preciso, né? Eu acho que é uma pessoa que tem um coração muito grande e eu quero deixar aqui registrado o meu agradecimento a ela. E, tipo, nessa parte que ela teve também. E todos os meus amigos também, meus amigos de Canoas, o pessoal da Macarinando, o bonde do IP, que é o pessoal da faculdade. Todo mundo, tipo, as pessoas que cada momento da minha vida foram me suportando e me ajudando a ver que, tipo, que as coisas iam acontecer de uma forma ou de outra. E é isso, né? Tipo, que importante ter essa segunda família, né? Tipo, que mostra que a vida é muito mais ampla do que aquilo que a gente imagina quando a gente é só um menininho. E a gente sai para dar os primeiros passos fora de casa e descobrir o mundo. Carol, não quer falar pro mano? Eu sou faladeira, viu? Então eu tava me segurando aqui. Eu te botei na Toda vez eu falo. Mas não, eu acho assim que muitas das coisas que ele falou, né? O processo dele, né? Esse processo, eu fui enxergando também, assim, meio de longe, né? Que eu também tô longe aqui, mas o coração perto, né? Igual a gente falou. Muita coisa eu percebo, assim, no livro e às vezes eu falo, nossa, é uma ligação que a gente tem, né? Eu falo assim, tomara que todo mundo perceba essas coisas, desses easter eggs, essas piadinhas nos desenhos, essas, sabe? Porque assim, o livro para mim é o Frê, assim, escrito ali, sabe? Tipo, a gente chama ele de Frê, tá, gente? Na nossa Muito família. pra mim é o Fred. Assim como eu sou a Caro, e é isso aí. Mas assim, então eu enxergo ele ali no livro, sabe? Tipo assim, e achei incrível assim tudo que vocês fizeram e como que se concretizou, né? De verdade. A gente só conduziu, Carol. O cara estava ali. A coisa existia já, foi né? um projeto ele conjunto. foi sozinho. E assim, eu também estou super orgulhosa, né? Também, com certeza, falo dos meus pais, né? Toda essa influência da arte, da liberdade de se expressar, que eles nos ajudaram assim, a ser tão natural isso, né? Tipo, em casa a gente sempre foi assim mesmo, de querer se expressar. E aí eu vejo aí a expressão toda do Frê nesse livro e nesse projeto, né?
porque ele é assim também. ele é assim, ele vai crescendo. Sempre foi assim, sempre vai ser. Então, eu estou muito feliz e é isso aí. Vou parar de falar e mais alguém, por favor, fale. E um beijão. E foi um prazer te conhecer também, Lu. Né? A gente vai fazendo as conexões. A gente já tinha conversado, verdade. Né, Carol? Por WhatsApp, né? E também agradecer a todos os amigos do Frei aí. Eu sinto, assim, tipo, uma felicidade muito grande por essas palavras que ele falou para vocês aí. Me dá um alívio de saber que tipo, ele tá com pessoas... Tá bem cuidado. Assim, tá bem cuidado, tá bem cuidado. Porque eu sempre tive esse cuidado com meus irmãos, assim, estando longe, assim, a gente fica... Né? Ai, vou chorar. Tá, deixa eu parar de falar. Tá todo mundo segurando, né? Ai, eu passei rímel hoje, eu não posso chorar. Não, cara mais lavada aqui. Ai, gente. Mas então é isso. Estão todos, então, convidados. Quem não leu Neve ainda lê, né? E a gente vai dar um spoiler, né? A gente já está trabalhando no próximo. Atrasou um pouquinho por causa dessa pandemia, né? Mas, assim, a gente já está trabalhando no próximo, que é o Abóbora, né? Então, que é o segundo livro, que é Laranja. Então, a gente já está no processo de trabalhar. Qual será esse? Não sei, dado a pandemia, quando que ele vai ser lançado, mas vai ter o próximo. E a gente vai fazer um alarde, e daí a gente vai fazer a festa de lançamento, né, Fred? Mas, viu, Lu? Fazer um festão de lançamento duplo, quando a gente fizer, então, o próximo. Não sei se teu pai quer falar alguma coisa. Rapidinho. Primeiro, eu quero agradecer as considerações que tu expressou aí a nosso respeito, né? Posso dizer que é recíproco, a gente gosta muito de vocês. E assim dizer sobre o livro, essa questão que vocês criaram dessa interatividade, nós estamos numa era nova, o mundo mudou, né? A gente não pode mais pegar as coisas prontas, tem que ter essa interatividade, eu achei muito bacana isso no livro. E quanto ao nascimento desse livro, eu tenho que dizer isso, que eu questionei o Fred, né? Eu falei, puxa, vai começar com um livro... muito restrito, assim, com uma temática restrita, será que vai ter retorno? Aquela preocupação de pai, né? E que eles falaram ali dessa coisa da arte e tudo, e eu sempre falei para eles não se preocuparem com o dinheiro, né, com aquela coisa de se formar para conseguir dinheiro e tal, mas para aquilo que eles quisessem deixar para o mundo. E foi isso que o Frederico me falou. Quando eu questionei ele da coisa recíproca, ele disse, pai, a minha preocupação não é ter retorno, não é nada. Eu quero deixar a minha mensagem para o mundo. E aí, depois disso, eu deito a cabeça no travesseiro e penso, deu certo, e fico muito feliz. A mensagem está aí. É isso aí. Esses dias eu vendi esse livro, contei pro Fred, né? Esses dias eu vendi esse livro para uma senhora levar para a neta dela, porque a neta dela tem 2 mães. E ela achou fantástico ter um livro assim, né? E ela saiu bem feliz com o livro aqui debaixo do braço, empacotado, bem bonito para presente, porque ela ia levar para a neta dela, que a neta dela tinha 2 mães. Né? Então, eu acho que sim, existe uma carência de livros desse jeito, né? Livros que sejam sensíveis às diferenças, e eu acho que isso o Fred está fazendo com maestria, porque eu já vi os próximos. Eu já vi as outras ilustrações. Né? Então, assim, aguardem o Abóbora, que o Abóbora vai dar continuidade a essa série linda de livros que a gente está fazendo por aqui. Eu também queria dar um recado. Né? Tua mãe. Obrigada a todo mundo. É o seguinte, vocês estão falando do livro, do Mundo Novo, né? E do meu livro, você falou do meu livro. Então, sim. Eu quero agradecer, né, a Tilo, porque eu não lancei meu livro, eu nunca escrevi meu livro. Primeiro que eu tinha 4 filhos, né, para eles serem o que eles são hoje, e eu tenho muito orgulho deles. E segundo, porque eu vivi numa época que
artista não podia simplesmente chegar numa editora e tacar o livro lá, né? Ainda mais eu, como professora, que eu tinha alunos, uma bandeira nova, sempre meio maluca, né? Eu não tinha coragem mesmo de entrar na editora e dizer, quero publicar. Até quando eu terminei meu pós-graduação, quem me deu 10 foi o editor da gráfica da UX. Mas não publiquei, né? Então eu quero dizer... Publicar, né? Mas eu quero dizer que talvez eu ainda publique. Mas eu quero dizer para quem tem as coisas aí, eu sei que tem muita gente aí que tem um monte de coisa para publicar e está escondendo o jogo. Então vamos lá, vamos botar a cara a tapa, sabe? Botar a cara do assim, sol. Eu quero publicar, porque vocês têm uma grande oportunidade nesse mundo que se abriu agora, sabe? Abracem essa e que Deus abençoe. Amém. Isso aí, tá dado o recado. Obedeça a mãe do Fred. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu tenho ainda um agradecimento que eu me lembrei aqui que eu quero fazer, de muito coração, assim. Eu quero agradecer uma pessoa muito especial e que eu espero que ela também se sinta representada nesse livro, principalmente, que é a Cassandra Calabouço. Porque, de certa forma, ela também me ajudou a nascer e para muitas coisas, né? Pra quem não sabe, a Cassandra Calabouço é o Newton, né? Ele é meu colega de trabalho na Macarenando, que é a nossa equipe de dança, né? Eu acho, já que eu tô tendo essa oportunidade, né? Eu acho que agradecer sempre nunca é demais, né? Tipo, sempre é bom agradecer. E eu queria também deixar registrado aqui esse meu agradecimento, porque foi lá em 2016 que a Adelina, a minha drag, nasceu, né? Graças ao Pimp My Drag, que foi o curso que eu fiz com a Cassandra. Eu não conheço a Adelina ainda, hein? Então, ela ainda vai aparecer por aqui. Eu quero agradecer muito a Cassandra, porque realmente eu acho que aquela experiência que eu tive no Pimp foi uma das coisas que me fez mergulhar em mundos que eu ainda não conhecia dentro de mim e que me fez encontrar todos esses personagens, sabe? E agora, eles estão aqui, né? Em imagem, nesse livro. Eu não vou mostrar aqui, eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ou ir lá no Instagram dos príncipes, que eles estão por lá, ou então comprar o livro para ver eles aqui dentro. Eu vou deixar na descrição do vídeo o Instagram do príncipe, o Instagram da Circula, a nossa loja com o link do vídeo, o link do outro vídeo que a gente fez, vai estar tudo na descrição do vídeo. Mas então é isso, fica aí o meu agradecimento especial à Cassandra. Muito obrigado, mama, por tudo que você fez por mim. E ainda faz, né? Isso aí. Gente, muito obrigada. Foi lindo, foi emocionante essa nossa reunião. Acho que todo mundo se sensibilizou com essa nossa história, né? E acho que todo mundo aqui te ama, né, Fred? E quer te ver sempre cheio de sucesso na vida fora, né? E o Neve, então, seja o primeiro de muitos que a gente vai fazer aqui na Circula e que a gente tenha uma vida longa para essa série e para outras séries e para outras coisas que a gente vai fazer aí no futuro, que ninguém sabe o que guarda para nós. Tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite a todos. Muito obrigado. De preferência na nossa festa de lançamento aqui na Circula. Tá bom? Beijo a todos. Tchau, gente. Tchau. Beijo.